Vai fazer papo aí de uns 18 anos já que eu tô alimentando um sonho, né, mano? Na verdade, esse sonho, eu trago ele desde os meus 7 anos de idade, né? A minha vontade de cantar, de levar minhas músicas, de ser ouvido, de ser entendido, de pôr uma mensagem ali na música e tal. Isso aí surgiu desde pequenininho, né? E não era por pretensões profissional, nem por renda ou por nada que envolva a cena, o comércio, né? Era simples, né, velho? A gente era do interior, uma cidadezinha pequenininha que você roda... Na época, era 30 mil habitantes, você rodava tudo de bicicleta. Então, as nossas referências eram o quê? Nossos pais, meus tios, minhas primas, meus primos, né? A televisão, a música que o meu povo ouvia ali. Mas a música me emocionava, velho. Mais que tudo. Você nasceu, tipo, aqui em Ribeirão mesmo? Não, nasci em Jabuticabal. Né? Porque não tinha, como é que fala? Maternidade em Barrinha. Aí você foi de Barrinha pra... todo mundo que nascia em Barrinha, nascia em Jabuticabal, né? E eu me conectava com a música, que nem um exemplo, pro lado do meu pai ouvia muito samba, né? Raça Negra ali, já gostava mais desse lado, né? Aí minha mãe era evangélica, ouvia música gospel, também me emocionava, já gostava ali do R&B, pá, né? Já sempre prestei atenção. Meus tios já ouviam hip hop, o hip hop, nossa, mano, que da hora, pá. E os amigos do meu tio também era muito musical, então a relação que eles tinham com música, sempre eu tava prestando atenção. Então eu novinho, com 6, 7 anos, eu chegava da escola, eu queria ter coleção de fita, etiquetava minhas fitinhas. Eu tinha um Marcão, lá em Barrinha, tinha um amigo do meu tio, que ele sempre ia para São Paulo buscar fita, na época da fita mesmo, da VHS, né? Não tinha nem CD na época. Ele ia buscar fita, disco, né, de música em São Paulo, eu pedia para ele, falava, traz ele sempre trazia cópias para mim, né, também, de tudo que ele trazia de São Paulo. Então, eu tinha uma caixinha daquele tênis da Dharma, tênis Dharma, aí tinha as fitinhas dos grupos clássicos de hip hop, tipo o som que estava tocando na balada, na discoteca, os hip hop da época, aí a série Dinamite, pá, Tupac, e os nacional mesmo, que tava estralando na época, e tudo quanto é tipo de música. Eu não tinha preconceito, mas quando nós crescemos no interior, numa época que, tipo assim, um exemplo, eu sempre gostei de tudo de música, então, eu ouvia Backstreet Boys escondido, que o nego zoava na escola. Tipo, algum estilo de música, assim, ou eu ouvia mais sozinho, mas tudo, sempre gostei de música. E aí, por fim, essa parada foi fluindo, né? Tudo começou com dois radinhos bolinha, né? Eu colocava a fitinha, eu colocava uma fita de base comprada em São Paulo, as basinhas prontas de instrumental. Eu colocava para gravar num radinho, clicava no outro e cantava nesse radinho, aí gravava a base que estava tocando aqui e a minha rima improvisada. Aí eu vendia na escola, distribuía, pá, e aí foi os primeiros trampos que eu fiz, assim. Tem muito artista que eu já vi, muitos MCs, né, mano, tipo, de rap, que começou gravando assim, né, tipo, no radinho, tipo, duplo deck. Começou assim, né, tipo... Aí quando veio o computador, aí chegou o Pentium 100, nós aprendemos a digitalizar e começamos a jogar... uma modernizada. Aí começamos a comprar o CD virgem, pá, e fazer as capinhas, pá. E depois veio o algoritmo também, veio o YouTube. Aí nessa época o talento ainda julgava, né? Tipo, aí... Mano, tipo assim, nesse seu começo, igual você falou que você começou no pendrive e tal, e essa família, como é que era, mano? Apoiava você ou você, tipo... No começo você começou a meter marcha na música mesmo? Sim. Não, na verdade... A minha mãe sempre me apoiou a tudo que eu gostava. Tipo, quando eu gostava de um esporte, eu via minha mãe se esforçando assim. A gente veio de uma vida simples. Foi presente mesmo. A gente veio de uma vida simples assim, né? Minha mãe, ela era costureira, né? Meu pai caminhoneiro. Então a gente viveu N fases, né? Teve fases que a renda familiar estava mais controlada, mais da hora, mas teve uma fase crítica assim que a gente viveu ali no conta-gota mesmo, limitado, né? Casinha simples, salário contado, aluguel, né? Tudo. Então, mas na medida do possível, meu pai e minha mãe sempre me apoiou. Meu pai viu que eu desenhava bem, ele apoiava, pá, os lápis, as coisas, ele tentava me ajudar e ele falava bem dos meus desenhos, dos meus trabalhos, né? A minha mãe também. Os esportes, quando minha mãe via que eu me deslanchava bem, que eu gostava ela me ajudava também a comprar, parcelava e dava um jeito e tal.
Então eu tive apoio sim, mano, e na questão da música também. Minha mãe no começo, assim, ela tinha medo de porque era discriminado. Eu fui pro rap, eu sempre gostei do rap, Você já né? começou fazendo rap, desde o Comecei no comecinho. rap, eu gostava do rap com R&B. Eu já falava, mãe, som de negão chique, mãe, som da hora, tipo... Mas você ouvia uns bagulho americanos? Tipo, tipo Lauryn Hill, Fugees, né? Nossa, Fugees é foda. Então, e ao mesmo tempo eu gostava, né, de Whitney Houston, gostava dos corais do Harley, do Bronx e tal. Aquela coisa bem gospel gangsta, soul, ou é muito igreja ou é muito, tipo, os bandidão dos anos 80, Aquela né? música Gangsta Paradise lá, você curtiu uns bagulho assim. Sim, né? essa vibe, mano. Então, o que acontece? A minha mãe falava assim... Minha mãe era crente já, evangélica, né? Minha mãe falava... Morzão. Minha mãe chama meu pai de Morzão. Morzão, ele quer ser rapeiro, pá. Ele gosta daquelas danças, aqueles estilos, pá. Mas no final, pegava ela me apoiando, mano. Tipo, mesmo a nossa vida sendo simples, as coisas limitadas ali, eu via minha mãe... Ela comprava uma regata pra mim do Chicago Bulls, né? Uma camisetinha branca de fundo, ela sabia como que os rappers... Te incentivava. Ela tava tentando me ajudava. motivar ali. Ela era costureira, mano. Ela fazia tipo um boné combinando com a bermuda e ajudava eu ter meus tênis, minhas coisas. Aí tirava foto, eu parava nas poses no quintal, assim. Minha mãe sempre me apoiou nessa questão, assim.